bateu o desespero aí nos deputados parlamentares bolsonaristas. Olha, tô aqui com a minha camisa nova, que a minha esposa comprou de aniversário. Ela até outro dia chegou à conclusão de que eu devia ser não São Paulino, e sim palmeirense, porque a gente gosta de Palmeiras aqui. Mas não, eu sou São Paulino. Olha, a coisa tá feia para os deputados bolsonaristas. Eu mostrei aqui, anteontem, como a Carla Zambelli, o Nicolas Ferreira e principalmente o Gustavo Geyer ficaram em pânico com a operação da Polícia Federal contra o Carlos Jordi. E eis que o pânico deles não acabou. Continuam. Agora os deputados bolsonaristas entraram com uma petição no STF pedindo a suspeição do Alexandre de Moraes. Aí você vai dar risada com o motivo. E você deve estar pensando, Thiago, os bolsonaristas, para entrarem no STF, devem ter pelo menos um argumento para dizer que o Alexandre de Moraes é um juiz ladrão, que ele é suspeito, que ele não pode julgar os bolsonaristas, ele está perseguindo esse pessoal. Fala aí qual é o argumento. Pois bem, tem argumento sim, viu? Para quem falou, alguns devem ter pensado, não tem argumento nenhum. Tem. O argumento é o seguinte, o Carlos Jordi trocou mais de 600 mensagens, entre mensagens, ligações, fotos, vídeos, áudios enviados e recebidos com um dos chefes golpistas. O Carlos Jordi trocou aí 648 ali, entre tudo isso. Tá. Disso aí, o que foi divulgado foram 3 mensagens e que houve uma ligação entre eles e não foi nem divulgado o tempo dessa ligação, ou seja, 4 interações dessas 640 e tantas foram divulgadas. As outras 600 e tantas não foram. Então sabemos aí menos de 1% da história toda. Porque se são 600 interações aí, vídeos, áudios e tudo mais, e a gente sabe 4, não é nem 1%. Pois bem, eis que numa dessas que foi divulgada, o líder, que chama Carlos Vitor, líder golpista, diz o seguinte, ele chama o Carlos Jordi de meu líder, o que alguns podem dizer que é uma gíria, outros não. E aí os bolsonaristas entraram. Aí eu fico até com vergonha de falar essas coisas. Eles entraram no STF dizendo que o Alexandre de Moraes foi parcial, porque meu líder é uma gíria. E se ele fosse baiano, ele diria meu rei. O engraçado é que tem um monte de amigo baiano, nenhum deles nunca falou essa gíria meu rei. Pra mim, pelo menos, né? Eu não sou rei de ninguém. Mas, pra eles, meu líder é apenas uma gíria e o fato de ter operação de busca e apreensão contra o deputado Carlos Jordi, líder da oposição, por conta disso aí, mostra que o Alexandre de Moraes é um juiz ladrão, o Alexandre de Moraes está perseguindo o Carlos Jordi e que o Alexandre de Moraes o que ele quer é matar os deputados, olha só, ele quer matar, assassinar os deputados bolsonaristas. Às vezes vai falar, como assim, Thiago? Matar. Porque eles começaram a fazer uma ligação entre o caso aí do Carlos Jordi com o caso do Clériston. Clériston é o terrorista que foi acusado aí de vários crimes pela Polícia Federal. Tem câmeras de segurança que mostraram os crimes. Ele destruiu uma viatura, ele tentou colocar fogo na Câmara dos Deputados usando um líquido inflamável, ele destruiu obras de arte, ele destruiu câmeras de segurança, ele destruiu vidros, quebrou vidros, quebrou mesas, quebrou equipamentos, enfim, um dos piores terroristas. Ele acabou morto na Papuda por complicações da Covid. Antes de ser morto, ele pediu para ser solto e teve os pedidos de soltura dele negado. O último pedido de soltura dele foi negado pelo André Mendonça, que é um ministro indicado pelo Bolsonaro. E aí, os bolsonaristas usam esse cara como um exemplo de que, olha, o Alexandre de Moraes, ele quer matar os bolsonaristas. E aí, como estão para ser presos? Esse pessoal tá falando que o Alexandre quer que eles tenham o mesmo fim do Clériston. Meu Deus do céu. Olha, o Nicolas Ferreira, por exemplo, ele é bem jovenzinho. Dificilmente ele vai morrer de sequelas da Covid na prisão. O Clériston, ele era hipertenso e o Clériston não se vacinou. O Nicolas Ferreira, no final de 2020, ele publicou uma foto na Bélgica. E naquela época, para ir para a Bélgica, precisava do certificado de vacinação. Comecinho de 2021, já tinha vacinação. E o Nicolas provavelmente se vacinou nos Estados Unidos, ou seja, se vacinou antes que outros brasileiros, e aí foi para a Bélgica.
É isso que fez o Nicolas Ferreira, viu? Então, o Clériston, fã do Nicolas Ferreira, do Bolsonaro, ele seguiu os ensinamentos do Nicolas e do Bolsonaro, que o ensinamento é uma coisa, o que ele faz é outra. E ele não se vacinou. Por não se vacinar, o Clériston está morto hoje. Mais uma morte aí naquelas 700 mil do Bolsonaro, ele continua contabilizando. Aí ó o Nicolas aqui, ó, dizendo: busque apreensão na casa dos donos da Choquei? Não. Eu vou tirar aqui o brilho, tá muito brilhoso esse celular aqui. Aí vamos lá. Na casa dos donos da Choquei? Não. Os tiranos... Melhorou um pouquinho, né? Os tiranos se preocupam mais em perseguir opositor político do que investigar a causa da morte de um inocente. Isso tá aí. O inocente, no caso, é a menina que tirou a própria vida depois de ser ameaçada de morte e atacada pelos fãs do Whindersson Nunes, depois que várias páginas, acho que não foi a primeira nem a segunda, foi a 15ª lá, alguém fez uma postagem com a ordem dos posts sobre a menina que... ligando a menina que tirou a própria vida com o Whindersson. A Choquei não estava no top 10, assim, das primeiras que publicaram, de páginas grandes. Mas, como o dono da Choquei é petista, então a Choquei virou aí, a cruz é a Choquei aí para os bolsonaristas. Choquei causou a morte, não foi quem ameaçou a menina de morte, foi quem disse que ela era a namorada do Whindersson. Tá, aí a Carla Zambelli, esse é o tamanho do desespero, tá? Aí você deve estar pensando, Thiago, você vai ler tudo isso? Não, eu vou resumir para você o que diz a Carla Zambelli. Resumir, bem resumida aí. Ela diz: a justiça no Brasil tem lado, não usa vendas e o fiel da sua balança está em flagrante desequilíbrio. O Senado, por meio do Rodrigo Pacheco, se omite e causa dano irreparável ao país quando deixa de apreciar os pedidos de impeachment contra os abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Somente eu já apresentei 6. E o Senado não vota pautas e projetos importantes para combater a ditadura que virou o nosso país. Vem cá. A Carla sabe que vai presa, tá? Ela sabe que ela é uma das próximas. E que o Carlos Jordi sofreu busca e apreensão. Pô, a Carla já sofreu 2 buscas e apreensões na casa dela. Então ela já é aí, ó, veterana em busca e apreensão. O Jordi tá começando aí nisso aí. Pois bem, o que acontece é o seguinte: a Carla sabe que quando começarem a prender parlamentares, tem uma ordem. Até se você pensar no inquérito das fake news, que é um inquérito que já está praticamente finalizado e que o que disse, não eu, Thiago, o diretor-geral da Polícia Federal, seria finalizado na primeira quinzena de dezembro, ou seja, já faz um mês que deveria ter sido finalizado e não foi porque o Procurador-Geral da República ainda não tinha assumido, ou seja, isso atrasou um pouquinho, então deve ser nas próximas semanas aí, até metade de fevereiro, no máximo, acredito eu que ainda em janeiro, a Carla deve ser a primeira dos parlamentares a ser presa, tá? Então quando você pensa, quais parlamentares bolsonaristas serão presos? Na lista, a Carla é a primeira. Só que a Carla não tem problema só com Alexandre de Moraes. Porque o Gilmar Mendes, que é um cara que ele sempre mede as palavras dele, porque dos ministros do STF, o mais político é o Gilmar Mendes. Esse cara é político, assim, de primeira. Se o Gilmar Mendes fosse um deputado, um senador, um governador, eu diria, esse cara é um cara de articulação política. Esse é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, medindo as palavras, falou: a Carla só não tá presa por ter perseguido um homem armada um dia antes da eleição, porque ela tem foro privilegiado. Porque eu teria mandado prender a Carla Zambelli no mesmo instante. Ou seja, Gilmar Mendes já falou: eu mando prender. Esse é o destino da Carla Zambelli. Está com sangue nos olhos para cima dela. Aí a Carla Zambelli, eu li um pedacinho aqui, continua a Carla, viu, atacando o Alexandre. Falando que, olha, que justiça é essa que ordena buscas em casas de pessoas honestas? O Carlos Jordi, o meu amigo José, do Portal do José, até falou, olha, é a primeira vez que tem um movimento em que as pessoas negam o próprio movimento. Você não viu o Gandhi? O Gandhi, quando estava lá lutando pela independência da Índia, o Mahatma Gandhi, dizendo, não, olha, eu não estou lutando pela independência da Índia, não quero acabar com esse governo que está aqui, não quero, gente. Isso é mentira, não quero isso. Você não vê. Você não via o Nelson Mandela, depois de ficar 28 anos preso, ele falando, não,
Eu não queria o fim do apartheid, eu não queria igualdade racial aqui, não queria que os negros e os brancos tivessem o mesmo direito. Não, isso é mentira! Estão mentindo sobre mim! Eu gosto de racismo! Você não via essas coisas. Não. Mas no bolsonarismo o que acontece é o seguinte, esse pessoal pregou o golpe de Estado e agora eles falam, não, eu não faço parte desse movimento, eu nunca incentivei essas coisas, isso é uma mentira. E a Carla Zambelli faz o mesmo, todos os bolsonaristas. É o primeiro movimento, assim, na história da humanidade, em que os líderes do movimento negam o próprio movimento. Eles querem que só perrapados, ali os executores, paguem o preço dos crimes que cometeram e corram os riscos, e eles não. Só que não vai dar. Aqui não é Estados Unidos, aqui não é governo Biden, em que golpista nazista se dá bem. E lá nos Estados Unidos, os executores foram presos e assim, imagina que é uma pirâmide. Aqui tem, no topo da pirâmide são poucos, são os mentores. Aí vai descendo, são aqueles que estavam incentivando. Aí vai descendo, são muitos financiando. Aí vai descendo, aí são muitos os executores. Então, pirâmide. Nos Estados Unidos, só a base da pirâmide foi presa. Os executores, os financiadores não foram, os incentivadores não foram e os mentores muito menos. Tá lá o Trump para ganhar a eleição e eu vou falar, olha, pelas pesquisas, eu acompanho muito pesquisa, muito número, muita análise de dados e eu vou falar, tá difícil a situação pro Joe Biden lá, viu? Muito difícil que ele ganhe. O governo dele é péssimo, o governo dele focou em geopolítica da guerra e isso pegou muito mal entre o eleitorado e o pior, causou inflação, tudo mais, aí para as pessoas ficou ruim, ainda mais com o Trump, que tem liberdade absoluta, o trumpismo, para disseminar fake news. Então, lá a coisa tá feia, viu? Aí, ó, segue aqui a Carla Zambelli, ó. Que justiça é essa que ordena buscas em casas de pessoas honestas pelo fato de serem oposicionistas a esse desgoverno? Que é um corrupto, é o arrepio da lei, incitando a violência, estimulando a impunidade. Aí, segue a Carla. A natureza claramente persecutória da operação de hoje contra o Carlos Jordi, líder da oposição, mostra o nível do ataque ao Estado de Direito e à democracia. Agora é o Alexandre de Moraes que está atacando a democracia. Olha, o Brasil é o país em que é o poste que faz xixi no cachorro. O cachorro chega perto do poste, o poste faz assim, ó, e faz xixi no cachorro. É uma loucura. Pois bem, mas você pensa, caramba, Thiago, só a Carla tá surtando? Não, não é só a Carla. Até o astronauta Marcos Pontes falou que é uma vergonha essa operação aí, que mostra a parcialidade da justiça brasileira. O Gustavo Geyer está chorando, assim, ele está... Só falta sair lágrimas assim, fazer aqueles vídeos do tipo do Bolsonaro. Ele mostra vídeos assim, em que ele está completamente desesperado. Aí ele colocou até um vídeo desse senhor aqui, que é o Paulo Cogos, que é um dos caras mais desequilibrados que tem na política brasileira, assim, influenciador bolsonarista, para dizer que, olha, não, estão perseguindo aí os bolsonaristas, isso não é democracia. Então você vê que bateu o desespero mesmo. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, a Polícia Federal verá as mensagens dos celulares do Carlos Jordi, que teve os sigilos telemáticos quebrados, obviamente. Não se apreende celulares sem quebrar sigilos telemáticos, tá? E aí, a polícia, de posse dessas mensagens, vai ver se o Carlos Jordi, nos últimos meses, cometeu, ou talvez até mais de um ano atrás, cometeu crimes, ou se ele só cometeu os crimes que a Polícia Federal já tem inúmeros indícios. Lembremos, não teria busca e apreensão se a Polícia Federal não tivesse inúmeros indícios. Foram divulgadas 4 interações dele com o chefe golpista, das mais de 648, se não me engano, interações que ele teve. Então são muitas provas que a polícia já tem contra ele, porém a coisa vai ficar pior. Inclusive, até saiu aí na imprensa que tem um livro de um pesquisador italiano que fala sobre os chefes da extrema-direita no Brasil e como eles articulam nos bastidores, e o Carlos Jordi é citado como um dos grandes articuladores da extrema-direita no Brasil. Não assim só nas redes sociais, mas também nos bastidores, que é o que eu falei aqui nos últimos dias. Ele é um deputado extremamente nocivo, porque ele não apenas vai lá, como a Carla Zambelli, fala na linha de frente, e bate boca e fala, não. Quando ninguém tá vendo, esse cara faz um estrago enorme, enorme.
Então, eu não acredito que o Carlos Jordi seja o primeiro a ser preso, viu? Dos bolsonaristas. Não fala, Thiago, vai ser preso o Jordi e depois os outros. Ó, calma. A aposta do Thiago. Carla, né? Carla. Aí se falar da família Bolsonaro, talvez aí seja Carlos. Aí Carla e Carlos, ó que bom. Ó. Como diria a Damares, meninas de rosa na colmeia, Carla. Meninos de azul na papuda, no Bangu 8, Carlos. É isso que deve acontecer aí. São as apostas, viu? Faça aposta aí que muita gente está fazendo. Peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra esses malditos. E falou!